Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, boa noite. O tema da nossa catequese hoje é aquele que eu coloquei ali no quadro ao lado. O que você está fazendo nesse mundo? Já parou para pensar nisso? O que você está fazendo nesse mundo? O que você veio fazer aqui? Qual que é a finalidade da sua vida? Já pensou nisso? A gente vai vivendo, né? Os dias vão se passando, a gente vai tomando decisões, a gente vai caminhando, a gente vai direcionando a nossa vida. Só que muitas vezes a gente vai caminhando para o caminho errado. E a gente vai, aos poucos, pegando a nossa vaquinha e introduzindo ela no brejo. Né? Por quê? Porque a gente não responde essa pergunta para nós mesmos. O que você está fazendo nesse mundo? Para que você vive? Certa vez, São Felipe Neri, apóstolo de Roma, né? Um grande sacerdote de Roma, fazia um grande apostolado com os jovens, então, e pregava para a juventude, para a garotada e tal, e fazia um grande apostolado. E São Felipe Neri, dentre essa juventude que ele pregava, tinha jovens que eram paupérrimos, praticamente mendigos, e tinham jovens que eram ricos, filhos de príncipes, de nobres. E dentre esses jovens, que eram os meninos de São Felipe Neri, tinha um rapazinho que era sobrinho do Papa. E ele morava em Roma, né? Então era sobrinho do Papa, esse rapazinho. E certa vez esse jovem se aproximou do padre Felipe, disse para ele que ele queria ser padre também. E ele pensou, vou falar para o padre Felipe que eu quero ser padre, com certeza ele vai ficar feliz, vai me dar parabéns, né? E aí ele falou assim, padre Felipe, eu quero ser sacerdote. E São Felipe Neri olhou para ele e falou assim, para quê? Como assim, para quê? Ficou pensando, né? Sem saber responder para São Felipe Neri, para que ele queria ser padre. E aí São Felipe Neri fez mais uma pergunta. Você vai ser sacerdote. E depois? São Felipe Neri era pai espiritual e conhecia o coração do seu filho. Sabia qual era a motivação daquele desejo do sacerdócio. E aí São Felipe Neri vai lá na raiz daquela motivação e pergunta para ele, e depois que você for sacerdote? Aí ele fala assim, e aí ele demonstra qual era a sua intenção, né? Ele fala assim, depois que eu for sacerdote, quem sabe serei bispo? E aí São Felipe Neri fala assim, e depois que você for bispo? Aí eu falo assim, depois que eu for bispo, quem sabe serei cardeal? São Felipe Neri fala, e depois que você for cardeal? Aí ele olha para os olhos de São Felipe Neri e fala assim, talvez eu seja papa. E São Felipe Neri fala para ele, e depois que você for papa? Ele fala assim, depois que eu for papa eu vou morrer. Aí São Felipe fala para ele, e depois que você morrer? O que você está fazendo nesse mundo? Aquele menino queria ser sacerdote porque o tio dele era papa. Ele aspirava à carreira eclesiástica. Ele queria ser importante. Ele não queria o céu. Ele queria ser importante. O próprio São Felipe Neri, depois de fazer um grande apostolado em Roma, ficar muito famoso, ele ficou muito famoso em Roma, né? O Santo Padre, o Papa, chama São Felipe Neri, que era apenas um sacerdote, não era bispo, ele era só um padre, e diante de todo o colégio cardinalício no Vaticano, ele traz o chapéu de cardeal, né, o chapéu cardinalício, aquele chapéu vermelho que os cardeais usam, e oferece para São Felipe Neri. Ao oferecer aquele chapéu para São Felipe Neri, era muito explícito o que o Papa estava dizendo, né? O Papa estava convidando ele para o colégio dos cardeais, que ele se tornasse cardeal da igreja. São Felipe Neri pega o chapéu cardinalício nas mãos, aquele chapéu vermelho, olha para o Papa e joga o chapéu longe assim e fala assim, preferisque el paradiso, eu prefiro o paraíso. O que ele quer dizer com isso? Que seria uma grande honra ele ser cardeal, mas poderia ocasionar uma vaidade no coração dele e levar ele para o inferno. Ele diz, preferisque el paradiso,
Eu prefiro o paraíso e não aceita ser cardeal. Gente, o que você está fazendo nesse mundo? Não sei o que você está fazendo aí, mas o que você precisa fazer eu sei. Precisa ir para o céu. Estamos neste mundo para irmos para o céu. Essa é a nossa finalidade, esse é o nosso fim último. Estamos nesse mundo para irmos para o céu. E só seremos de fato realizados e teremos sucesso se entrarmos no céu. Sucesso é entrar no céu. Qualquer coisa que não seja entrar no céu não é sucesso. Eu conheço um cantor que faz muito sucesso. Será que ele faz sucesso mesmo? Esse cantor está indo para o céu. Se ele estiver indo para o inferno, ele não está tendo sucesso. Ele está tendo a pior de todas as derrotas e de todos os fracassos. Um fracasso e uma derrota que vai durar para sempre. Então, nós fomos feitos para o céu. Nós fomos feitos para a vida eterna. Deus se fez homem e morreu por nós na cruz para que entrássemos no paraíso. Nossa vocação é o céu. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 27, início do catecismo. A primeira sessão, comecinho do catecismo, a primeira coisa que o catecismo fala. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 27, quando ele fala eu creio em Deus. Vocês lembram o tema da nossa catequese da semana passada, quando a gente falou da Habermas, do super-homem de Nietzsche, como que Nietzsche tentou apagar no coração dele a existência de Deus, convencer os homens que Deus não existe e acabou louco, né? Porque todo homem tem uma necessidade para Deus, porque o homem foi feito para Deus. E é isso que o Catecismo da Igreja Católica diz no parágrafo 27, e é isso que a gente vai comentar hoje na nossa catequese. É uma continuação imediata da catequese da semana passada. O Catecismo diz assim: o desejo de Deus. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. O que você está fazendo nesse mundo? Você é criado para Deus. Deus te criou para Ele. Então você foi criado por Deus, para Deus. Você é um rio que precisa correr para o mar que é Deus. A sua vida, a sua história precisa correr para esse mar que é Deus. Você foi feito por Deus, para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si. Gente, Deus não... Olha o que o Catecismo vai dizer no parágrafo 27. Deus não cessa, Deus não para, Deus não cansa de te chamar. Sabe por que você está sentado nessa cadeira hoje? Porque Deus te chamou. Deus te colocou nessa cadeira hoje para que você dê um passo mais na direção dele. Deus não para de te chamar para ele. Deus não para de te atrair para ele. Deus não para de te, por diversos meios, por diversas circunstâncias da sua vida, por diversos acontecimentos, por pessoas que falam alguma coisa, por uma coisa que acontece, por diversas situações, Deus não para de te atrair para ele. A cada dia da sua vida, a cada segundo da sua vida, de alguma forma, Deus está te chamando. Deus não cessa de atrair o homem para si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. É ou não é verdade que você não cessa de procurar a felicidade? Em tudo. Eu vou almoçar. Você vai buscar no almoço um prazer, para que esse prazer te traga uma alegria. E essa alegria se constitui em felicidade. Em tudo a gente busca felicidade. O problema é que quando a gente começa a pensar que a felicidade está no bife. A felicidade não está no bife. A felicidade está em Deus. E esse que é o pecado. O pecado é errar o alvo da felicidade. Todo homem é chamado à felicidade. Esse desejo de felicidade que existe no coração de todo homem, seja ele o mais santo ou mais pecador, Deus colocou. É o chamado de Deus, o Deus o atraindo a si. E o homem vai ser plenamente feliz quando ele encontrar a Deus. Mas como que a gente faz isso? Esse é o tema da catequese de hoje. Eu já entendi que Deus existe, que todo ser humano é um ser religioso por natureza, como a gente falou semana passada do índio, lembra que a gente deu o exemplo do índio?
todo índio adorava o sol, etc., porque todo ser humano é religioso pela sua própria natureza. A natureza, as coisas criadas falam de Deus e pela razão humana a gente consegue perceber a presença de Deus. Eu percebi que Deus é a verdadeira felicidade e que eu só vou ser feliz se eu encontrar a Deus. Eu entendi na catequese de hoje que eu estou nesse mundo com a única missão de encontrar Deus e de me unir a Ele. Mas como que eu faço isso na prática? 4 pontos. São 4 passos que a gente precisa seguir para encontrar a Deus. Deixa eu ver a hora aqui. 9h18, eu tenho 12 minutos. Vamos lá, os 4 passos para nós nos unirmos a Deus. A gente precisa conhecer a Deus. Primeiro passo. O primeiro passo é conhecer a Deus. Queridos, Deus se revelou a nós. Deus se revelou a Abraão. Deus se revelou como o pai de Israel a Abraão. Depois Deus Filho se revelou na pessoa de Jesus. E Deus Filho revela o Espírito Santo em João, dizendo que enviaria o Paráclito. E o Espírito Santo, por excelência, se revela em Pentecostes, Atos 2. Então a gente conhece a Santíssima Trindade porque Deus se revelou a nós. Deus se deu a conhecer. Mas esse Deus que se revelou a nós, ao mesmo tempo nos convida a buscá-lo. Nós sabemos quem é Deus. Nós sabemos que Deus existe. Deus se revelou a nós. Mas é preciso que nós também busquemos esse Deus. É como se, um grande exemplo, a revelação que Deus te deu a todo homem seja apenas a pontinha do iceberg. Existe muito mais embaixo da água. E esse muito mais que existe embaixo da água, Deus quer nos revelar. E Ele vai nos revelar à medida que nós estivermos em intimidade com Ele. É a doutrina das 7 moradas do Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que a alma tem 7 moradas. A morada exterior do castelo, lado de fora do castelo, das muralhas, é quando a pessoa está em estado de pecado mortal. Está entregue àquilo que ela vai chamar de savandirras. Não sei qual seria a tradução disso para o português, mas seria como se fosse os vermes, animais peçonhentos. Fora do castelo. O que são essas savandirras que ela vai dizer? São os demônios. A pessoa que está entregue aos demônios, porque está em estado de inimizade com Deus. Quando a pessoa deixa de pecar mortalmente, se confessa, ela entra no castelo e ela está na primeira morada. É o estado de graça, estado de amizade com Deus. E conforme a pessoa vai crescendo em intimidade com Deus, ela vai avançando para a segunda morada, para a terceira morada, para a quarta morada, para a quinta morada, para a sexta morada. Na sexta morada, a pessoa já não comete mais pecado. E na sétima morada, a pessoa tem uma plena união com Deus e vive o céu na terra. Existem santos que são santos de sétima morada, como São Pio de Pietrelcina, como a própria Santa Teresa d'Ávila, como São João Bosco e diversos outros santos que foram santos de sétima morada. Nem todos os santos são santos de sétima morada. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, uma grande santa doutora da igreja, etc., mas nada na biografia dela indica que ela chegou à sétima morada, mas é uma grande santa. São Maximiliano Kolbe, um grande santo que tinha visões da Santíssima Virgem desde a sua infância, mas ainda nada na biografia, pode ser que até ele seja um santo de sétima morada, mas na biografia dele nada indica de maneira positiva que ele era um santo de sétima morada, ao contrário do Padre Pio. O Padre Pio tinha bilocação, o Padre Pio lia os pensamentos, o Padre Pio interpretava as consciências, o Padre Pio operava diversos milagres. Deus, né? Verdade. Deus operava diversos milagres por intercessão de Padre Pio, ou seja, o Padre Pio estava na terra e no céu ao mesmo tempo. Então, o Padre Pio era um santo de sétima morada. Certo? Mas o primeiro passo para chegarmos à sétima morada, a união total com Deus, seja nessa terra, sendo santos de sétima morada, ou seja, na eternidade, porque quem está no céu está na sétima morada. O primeiro passo para entrarmos na sétima morada é conhecer a Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente ama a Deus. Porque Deus é o sumo bem. Deus é extremamente amável. Então o segundo passo é amar a Deus. O primeiro passo é conhecer a Deus. O segundo passo é amar a Deus. Deus é extremamente maravilhoso. Como a gente diz, Deus é tudo de bom. Porque Deus é o sumo bem. Jesus mesmo diz, por que me chamas bom? Somente Deus é bom. É claro que Jesus é Deus, sendo Deus, Jesus é extremamente bom, é o sumo bem. Mas com essa palavra, Jesus estava querendo dizer para aqueles homens que Deus, Ele, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, a Trindade, são o sumo bem.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que é amar a Deus? Esse sumo bem, que se a gente conhecer, a gente vai passar a amar, porque Ele é extremamente amável. Vamos ver na Sagrada Escritura o que é amar a Deus? Peguei aqui um texto do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 14, versículo 15. Jesus vai dizer assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você lembra qual que é o primeiro passo para você sair da parte externa do castelo, onde tem essas bandejas, e entrar na primeira morada? Qual que é o primeiro passo? Abandonar o pecado mortal. Ou seja, começar a viver os mandamentos, estar em estado de graça. Entrou no castelo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Enquanto a gente não obedecer a Deus, não guardar os mandamentos, nós não estamos em estado de amizade com Deus e não o amamos. Porque estamos em estado de inimizade com Deus. Como você vai amar alguém que você é inimigo? A comparação que eu costumo fazer é a seguinte: todo pecado é uma chicotada nas costas de Jesus. Imagina Jesus no segundo mistério doloroso sendo flagelado. Cada chicotada daquela nas costas de Jesus é um pecado venial. O pecado mortal é quando aquele homem pega a lança e transpassa o coração de Jesus. Aquilo é o pecado mortal. Como você diz que você ama a Deus se você não para de dar chicotada nas costas de Jesus com seus pecados? Então, no mínimo, lutar para não pecar, né? Hebreus vai dizer: ainda não tem de resistir até o sangue na luta contra o pecado. Hebreus 4:12, ainda não tem de resistir até o sangue na luta contra o pecado. Então, lutar para não pecar, isso é amar a Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 18, São João vai dizer: filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos em verdade. Não dizer, amar a Deus não é sentimento. Amar a Deus não é pensar em Deus e suspirar. Amar a Deus é ato concreto, é guardar os mandamentos. Não amar com palavras, nem com a língua. Eu digo que amo a Deus, mas a minha vida está completamente em desacordo com a vontade de Deus. E que amor é esse? Primeiro, João 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. Então é o próprio Jesus dizendo: amar a Deus é igual a guardar os seus mandamentos. Conhecer a Deus, amar a Deus. Quem conhece a Deus o ama. Quem ama a Deus guarda os mandamentos. Terceiro passo: servir a Deus. Queridos, se você não está servindo a Deus, você não ama a Deus e você não conhece Deus. É tudo uma equação de igual. Conhecer a Deus é igual a amar a Deus, que é igual a servir a Deus. Quando você conhece a Deus, você o ama, e amando a Deus, você é impulsionado a evangelizar, a servir a Deus, a fazer a vontade de Deus na prática. São Paulo vai dizer, né? Ai de mim se eu não evangelizar. Eu amo a Deus, mas eu não faço nada para a construção do reino de Deus no mundo. Eu amo a Deus, e ali tem um irmão meu que valeu o sangue de Cristo na cruz. E por causa daquele irmão, Jesus passou 3 horas de uma agonia terrível na cruz. E eu deixo aquele irmão ir para o inferno e não faço nada para evangelizar aquele irmão, para trazer aquele irmão para perto de Jesus. Se quer diga uma palavra. Sabe aquele cristão 007? Lá no serviço dele ninguém sabe que ele é cristão, ele é agente secreto. Ele é cristão, católico, tudo, mas é agente secreto. Ninguém sabe que ele é cristão, porque ele fala como pagão, ele fala palavrão, ele age como pagão. Todo mundo acha que ele é um pagão, ele é mais 007. Ninguém sabe, acho que nem Jesus sabe que ele é cristão. Então 007 que ele é. Então servir a Deus é uma consequência. Fazer um comentário. Na época da pandemia, né? As igrejas estavam todas fechadas, né? As igrejas estavam fechadas. E eu pregava em grupo de oração, né? Eu pregava em grupo de oração e fazia missões e tal. Pregava em vários lugares. E aí chegou a pandemia, aí as igrejas fecharam. E aí eu não tinha onde pregar. E aqui foi me dando uma agonia, cara.
Porque conhecer a Deus é igual a amar a Deus é igual a servir a Deus. Aqui foi me dando agonia que eu precisava pregar, entendeu? E as igrejas estavam fechadas. Aí eu peguei meu celularzinho, gravei um vídeo e subi no YouTube e assim que nasceu meu canal, subi na montanha. Entendeu? Hoje tem 14 mil inscritos no canal. Por quê? Por causa dessa necessidade de servir a Deus. Preciso falar de Deus. Preciso. Porque conhecer a Deus é igual a amar a Deus, que é igual a servir a Deus. Você precisa, ai de mim se não evangelizar. Esse ai de mim se eu não evangelizar de São Paulo, não é que significa que se eu não evangelizar, eu vou tomar um tremendo castigo. Não, é porque eu não consigo conter o fogo do Espírito Santo que está em mim. Não consigo, eu preciso pregar, eu preciso evangelizar, eu preciso falar, eu preciso testemunhar. Ah, Fábio, mas eu não sei pregar. Eu não sou pregador. Existem diversas formas de evangelizar. Pode ser pela música, pode ser pela pregação, pode ser por um conselho, mas sobretudo, o mais importante de tudo, mais importante do que pregar, mais importante do que tocar, mais importante do que aconselhar, mais importante do que tudo, testemunhar com a vida. Essa é a maior evangelização. Não adianta você pregar, tocar, cantar, sei lá, servindo na liturgia da igreja, na ministro de acolhida da igreja, dízimo, ser catequista e tudo, e na sua vida o seu vizinho vê que você briga o dia inteiro com a esposa, ou briga o dia inteiro com o marido, fala palavrão. No trabalho, fala coisas obscenas. Entendeu? E aí, sabe o que vai acontecer? Exatamente o contrário. A pessoa vai falar assim, eu não vou para a igreja não, porque o fulano de tal, que vive enfurnado na igreja, é pior do que eu que não vou na igreja. Então, o maior meio e o mais eficaz de evangelizar é o testemunho, né? Tem aquela frase que o pessoal fala, tão célebre, né? As palavras convencem, mas o testemunho arrasta, né? Então, esse é o melhor meio de evangelização. É claro, Deus te deu um talento. Todo mundo tem o seu talento. Deus te deu um talento. A gente também não pode esconder esse talento, né? Então, se você sente no seu coração esse fogo do Espírito Santo te convidando para ler na liturgia da igreja, para ser catequista, sei lá, ministério do dízimo, acolhida na paróquia, ornamentar a igreja, servir para limpar a igreja que seja, não sei. Sirva a Deus. Mas, sobretudo, mais importante de tudo, lembre-se, o grande serviço que Deus quer é uma vida de santidade, um testemunho de vida. Conhecer a Deus, que é igual a amar a Deus, que é igual a servir a Deus. Eu falei que eram 4, né? O 4, então, é a nossa finalidade, o nosso fim último, a união total com Deus. Se eu conheço a Deus e de fato amo a Deus e sirvo a Deus, eu me uno a Deus. Esse é o fim último das nossas vidas, nos unirmos a Deus. Gente, não é à toa que em Mateus capítulo 26, versículo 26, Jesus toma o pão e diz, tomai todos e comei, isso é o meu corpo, que é entregue por vós. E Jesus institui a sua presença real no Santíssimo Sacramento do altar de uma forma que possa se unir a nós. Vocês perceberam isso? Comunhão, comum, união, o que Deus quer. Em última análise, a gente pergunta assim, qual que é a vontade de Deus para minha vida, né? Ah, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual que é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus, em última análise, é que a gente se una a Ele. É por isso que Ele morreu na cruz. Para que a gente se una a Ele. Unir-se a Deus, isso é santidade de vida. Santidade é uma união total com Deus. Até o ponto que a gente possa dizer, como o seu padroeiro lá, São Paulo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esta é a união com Deus e isso é a felicidade. Lembra do filme do Will Smith, A Procura da Felicidade? Então, a felicidade é a união com Deus.
E você só vai ser feliz de fato quando você alcançar essa união total com Deus. Porque é isso que a sua alma aspira. O Salmo diz, né? Assim como a costa suspira pelas almas, minha alma suspira por ti, ó meu Deus. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz. Todo ser humano quer. Então, para ser feliz, conheça a Deus, ame a Deus, sirva a Deus. E assim você vai se unir a Deus. Então, gente, no final dessa apresentação dos 4 pontos, a gente volta lá para o primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto? Conhecer a Deus, não é? É preciso conhecer a Deus. Deus se revelou a nós, mas Ele revelou apenas a ponta do iceberg. É preciso estudar a doutrina da igreja. Deus te deu um negócio chamado inteligência. Tudo que Deus te deu, Ele quer que você use, tá? Deus te deu os pés para você caminhar, te deu as mãos para você segurar as coisas, te deu os dentes para você mastigar. Então, se você come e não mastiga e engole a comida sem mastigar, vai te fazer mal. É para você usar os dentes. É para você usar a inteligência. Deus nos dotou de inteligência para quê? Para que pela inteligência nós o conheçamos. Deus quer que nós o conheçamos, mas Deus quer que a gente o conheça de maneira racional. De maneira racional. É por isso que existe teologia. Então é preciso conhecer a Deus pela inteligência. Como assim, Fábio? É preciso ler um livro católico, é preciso ler as Sagradas Escrituras, é preciso estudar o Catecismo da Igreja Católica. Ah, Fábio, mas puxa vida, eu não tenho dinheiro para comprar livro. E eu não tenho tempo para ler, né? Então é o seguinte, não tem tempo para ler? Não tem dinheiro para comprar o livro? Então a proposta que eu quero fazer para vocês. A Sagrada Escritura tem que ler, não tem jeito. Tem que ler. Leia o Evangelho do dia. Medita o Evangelho do dia. Ah, mas e com relação ao estudo da doutrina? Assista lá os vídeos do Padre Paulo Ricardo. É só colocar no Google ou no YouTube mesmo, Padre Paulo Ricardo. E faz um propósito de cada dia ver um vídeo do Padre Paulo. Mas não veja o vídeo da homilia. Veja um vídeo de doutrina do Padre Paulo. Então, se você entrar no site do Padre Paulo, aí vai ter lá cursos sobre demonologia, cursos sobre os missais. Então, o Padre Paulo tem uma infinidade de doutrina no site dele e coisa de extrema qualidade, coisa de primeiro mundo. O Padre Paulo é extremamente inteligente. E isso está disposto de um toque do celular. Então a gente fica lá no celular, pegadinha, né? Então, Bíblia de aplicativo, a gente fica no celular vendo pegadinha, fazendo joguinho de videogame, conversando no WhatsApp, né? Ou coisas piores do que isso, né? Ou pecando mesmo, né? E ali no celular, cara, você tem isso. O Padre Paulo tem um curso do catecismo no site dele, explicando todo o catecismo da Igreja Católica. Tem o catecismo inteiro no site do Padre Paulo. No site do Padre Paulo tem uma parte que é paga e tem uma parte que é gratuita. Se você não tem condições de assinar o Padre Paulo Ricardo, assista pelo menos a parte gratuita. Se você tem condições de assinar, eu recomendo que assine. E quem sabe fazer até uma vaquinha, juntar 3, 4 pessoas, 5 pessoas e fazer uma assinatura coletiva durante um ano. Vai ficar R$10 para cada um, não sei quanto que tá por mês, não lembro. Que é a minha esposa que faz a assinatura lá. Então a gente assina o Padre Paulo. Então, gente, Deus quer se dar a conhecer. Só que Deus quer se dar a conhecer por meio da razão. Precisamos nos unir a Deus. Esse é a síntese da felicidade. Você está nesse mundo para se unir a Deus. Você é um rio que precisa desaguar nesse mar. O sucesso e a felicidade têm um nome, Jesus de Nazaré. Para se unir a Deus, conhecendo a Deus eu vou amar, amando a Deus eu vou servir, e servindo a Deus eu vou me unir a Ele. Amém? E voltando no conhecimento de Deus, doutrina católica. Deus quer se dar a conhecer a você pela razão. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.